Graça e paz, queridos, queridas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para continuar o estudo de João 15. Hoje nós vamos ver os versos 5 a 8. E é uma continuação, como você sabe, a pastora Rosilene começou a estudar as cartas de João, o Evangelho de João. E nós estamos começando pelo capítulo 15 porque ele é o tema do nosso ano na igreja. Revitalização, tempo de frutificar. Nos textos que nós estamos lendo, nos versículos, Jesus se identifica como a videira verdadeira e o Pai, o agricultor. Nós, como ramos, somos convidados, convocados, somos desafiados a produzir frutos e frutos que permaneçam. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Muito obrigado pela riqueza dela e porque ela nos desafia, Senhor Deus, a encontrarmos aquilo que é a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, misericórdia, para que a Tua Palavra possa ser viva e eficaz em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Eu quero convidar o Helder para trazer uma canção e assim vamos juntos com ele louvarmos o nosso Deus. Hoje Jesus te chama para seguir o caminho que só Ele pode dar. Abre uma porta de saída, certamente em sua vida quer mudar a direção. Confia nesse Deus que te conhece e que sondas o teu coração. É no teu deitar e levantar, Ele pode te guardar, por ser Ele a salvação. Jesus é teu mestre, Ele é teu redentor. Jesus é teu guia, tua bússola, teu farol. Jesus Cristo é teu amigo, o mais digno, o mais fiel. Tua glória te conduz até o céu. Hoje Jesus te chama para seguir o caminho que só Ele pode dar. Abre uma porta de saída, certamente em sua vida quer mudar a direção. Confia nesse Deus que te conheces e que sondas o teu coração. É no teu deitar e levantar, Ele pode te guardar, por ser Ele a salvação. Jesus é teu mestre, Ele é teu redentor. Jesus é teu guia, tua bússola, teu farol. Jesus Cristo é teu amigo, o mais digno, o mais fiel. Tua glória te conduz até o céu. Tua glória te conduz até o céu. Tua glória te conduz até o céu.
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O texto de hoje diz assim, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, esse texto aqui, como nós vimos nos primeiros versos, eles falam dessa explicação de Jesus sobre a nossa relação com Ele, com o Pai, a partir dessa ideia da figueira. O Pai, o Filho e nós, o agricultor, a videira, os ramos, alguma coisa relativamente simples de nós entendermos. E que se nós entendermos e praticarmos, como a própria palavra diz, nós seremos bem-aventurados. João registra aqui as palavras de novo, começando com eu sou. Nós vimos no outro estudo
a importância dessa palavra, o peso dessa palavra, né? A mesma palavra que quando Moisés vai perguntar para Deus: quem eu apresento que está me mandando sair do Egito, da escravidão? Então Deus fala para ele: diga para eles que o eu sou te enviou. A figueira, essa figura da videira aqui, ela é uma outra forma de expressar como é que Jesus nos explica a vida da igreja. Só retomando um pouquinho o que nós vimos no outro estudo, aquela ideia de que a estrutura da videira, da árvore, né, às vezes ela parece um pouco feia, engelhada, cheia de machucados. E às vezes a gente olha para a igreja também e vê assim, a igreja tem tantos problemas, tantas dificuldades, né? Mas é essa casca feia que dá estrutura e condição da seiva chegar até lá. É lógico que a gente precisa sempre rever coisas na igreja, tradições na igreja que se transformaram em tradicionalismo, para que a igreja possa, quanto mais possível, fluir a vida de Jesus nas nossas vidas, né? Então, essa outra maneira de ele explicar, dessa relação, é assim como Paulo fala também do corpo, né? Ele tem uma unidade, ele tem uma diversidade, ele tem uma mutualidade, assim é a igreja. E falando da nossa relação com ele, com o Pai, com Jesus, Jesus fala dessa relação que transmite vida. Nós, os ramos, estamos ligados à videira. Nós não podemos passar por isso rápido, nós precisamos entender essa ligação que nós temos com Deus através dessa seiva, dessa vida que flui. Vimos nesses nossos primeiros versos que Jesus, ele declara que nós estamos limpos. Mas essa limpeza, nós estamos assim por causa da palavra que Jesus trouxe. E essa palavra, ela tem que ter uma conexão conosco. Não é simplesmente o fato de que ele pregou a palavra, ele trouxe a palavra e nós já estamos limpos. É preciso que nós acatemos essa palavra, que ela esteja, faça parte de nós. E no texto de hoje, nos versos 5, nós vamos então trazer um pouquinho dessas explicações, como se Jesus estivesse aprofundando um pouco mais, né? Essa palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, ela é viva. Esses dias eu recebi um cardzinho desses que vem pelo WhatsApp, né? Eu achei muito interessante. Ele diz assim: eu li a Bíblia e encontrei muitos erros. Todos eram meus. A palavra de Deus tem essa forma, né, de tratar com a gente. Ela nos mostra, ela vai fundo na nossa vida, né? Salmo 139, o salmista diz: sonda-me e conhece-me. E a gente percebe, e eu quero deixar isso muito claro em toda essa exposição, que o fato de Deus nos conhecer, de nos amar e tudo mais, essa visão que ele tem de nós não é para condenação, é para salvação. Ele disse: eu não vim condenar, eu vim salvar aquele que estava perdido. Então, vamos começar pelo verso 5. E ali no verso 5, quando ele afirma: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele afirma mais uma vez esse ser, né? Eu sou a videira. É a mesma ideia que foi trazida lá no comecinho, e a mesma ideia que Paulo trabalha em Romanos. Romanos 12, 5 diz assim, como que ampliasse essa ideia, né? Ele diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Novamente, em Coríntios 12, ele vai dizer que nós estamos conectados. Um membro precisa do outro para que as coisas aconteçam. Essa ideia de conexão, ela é apresentada em vários outros textos. Por exemplo, Coríntios 10, ele vai dizer assim, né? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão
do corpo de Cristo, eu sempre gosto muito de lembrar na ceia que ao comermos o mesmo pão está em todos nós. Então, figurativamente, nós estamos ligados uns aos outros, e ligados ao corpo de Cristo, que está simbolizado ali naquele pão, né? Capítulo 12, versículo 27 de 1 Coríntios ainda diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então, o que Jesus está explicando aqui é essa mesma relação de estar em Cristo. Nós falamos no último estudo essa ideia do estar dentro, né? Nós estamos em Cristo, ou seja, Ele é muito maior e nós fomos inseridos, fomos colocados no corpo de Cristo e com o propósito de frutificarmos. O que a gente precisa aprofundar mais é como é essa ideia de estar em Cristo e que frutos que nós devemos apresentar. Quais são os frutos que nós precisamos, que Jesus espera que a gente apresente? João, ele registra também as palavras de Jesus que, usando essas figuras ainda de agricultura, da semente, ele mostra uma outra perspectiva dessa relação com Jesus, como a ideia da produção do trigo a partir do grão, né? Jesus diz assim, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A mesma ideia, né? De que não somos nós, por nós mesmos, que vamos produzir ou vamos apresentar os frutos. Nós temos os nossos frutos, muitos deles, né? Paulo em Gálatas fala deles, né? Prostituição, adultério, brigas, discórdias e tanta outra coisa. Esses são os frutos que a gente pode, na verdade, apresentar. Retornando então aquilo que a pastora falou no começo do ano, no final do ano, quando estávamos mudando de um ano para outro, ela lembrou do texto do profeta Ageu, que falava da glória da primeira casa, do exílio, do tempo de abandono e como a casa estava agora, e que Deus então convida o povo para considerar o seu passado, para que Deus possa agir, e a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E no versículo 8 do capítulo 1, o profeta diz assim, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, fazendo uma analogia, há alguns anos eu estudando esse texto, eu fiquei pensando, subir ao monte, o que seria subir ao monte? Naquele tempo não era figurado, era real, né? E aí buscar madeira mesmo no monte, né? Como não é essa a ideia agora, a ideia de uma casa espiritual, eu fiz uma ligação entre subir ao monte e o Sermão do Monte. Porque alguns estudiosos dizem que no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, está toda a essência do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. A ética do reino está toda concentrada ali. Então a ideia é de que a gente vá a Jesus para pegar os ensinamentos dele. Estamos subindo ao monte. E vamos trazer madeira. A madeira é exatamente esse conteúdo. O Evangelho está solidificado numa pedra, né? Que é o próprio Jesus. E a construção da casa são os ensinamentos, é o próprio Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Subir ao monte, trazer madeira e edificai a casa. E essa casa, que ele atribui a nós essa responsabilidade, edificai a casa, essa casa somos nós, somos a igreja, o corpo de Cristo, né? A videira verdadeira. Então, para que ela possa ser edificada, é preciso, então, essa ideia, né? De que nós possamos subir ao monte, ir a Jesus, trazer os seus ensinamentos e construir a nossa vida com base nela, né? Nesses ensinamentos. E aí a gente pode perceber que a edificação da casa, as nossas vidas, é mais ou menos a mesma relação que Jesus quer trazer ali do permanecer em mim. Permanecei em mim.
não é simplesmente um dia no culto, um dia no estudo, um dia na oração, um dia que eu leio a Bíblia. É a ideia de permanecer mesmo, de estar juntos, né? Assim como os nossos membros permanecem em nós, né? Assim nós precisamos entender essa relação com Jesus. Os ramos fora da videira, eles perdem a conexão, perdem a seiva, perdem a vida, né? Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Nada. E lógico que aqui o que Jesus está falando são das coisas do reino, né? Não está falando aqui que você não pode ter a sua própria vida, o seu trabalho, as suas qualificações, os seus estudos, os seus relacionamentos. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando dos frutos do reino, daquilo pela qual nós fomos criados, aquilo que possa realmente glorificar a Deus, né? Na Bíblia existe assim muitas referências que o próprio Jesus dá, mostrando a ideia de frutificar a partir dessa conexão com Ele, desses ensinamentos da palavra dele. Por exemplo, olha, mas antes de fazer essas citações, eu queria fazer uma pergunta. Que tipo de fruto que você acha que nós devemos produzir? Quando ele nos chama a permanecer nele para produzir frutos, que os nossos frutos permaneçam, nós somos chamados para isso, vamos ver lá no final do capítulo. Que tipo de frutos que você acha que nós devemos produzir? E alguns textos nos mostram o seguinte, por exemplo, Filipenses 1, versículo 11, diz que nós precisamos produzir, isso vai acontecer em vários textos, frutos de justiça. Nós, mais do que ninguém, precisamos ser justos. Jesus diz assim, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, ou dos legalistas, ou daqueles que são simplesmente voltados para o pé da letra, se nós não entendermos a misericórdia de Deus e praticarmos a justiça na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com o nosso patrão, com o nosso empregado, não estamos produzindo frutos de justiça. Então esses frutos de justiça, Filipenses diz assim, cheios de fruto de justiça, ocorrem mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então um dos frutos que Jesus deixa claro para a gente aqui é o fruto da justiça. O outro que Pedro fala é boas obras. Não apenas a prática da justiça, mas tudo aquilo que significa ajudar o outro. Mantendo sempre exemplar o vosso procedimento. Nós estamos lendo 1 Pedro 2:12. Mantendo sempre o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam sobre vós, como de malfeitores, observando em vós boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um outro texto, uma outra característica, um outro fruto, né, que tem a ver, que são vinculados, porque na prática o fruto é aquilo que a gente mostra ao outro, né? Seu procedimento. Também Pedro diz assim, 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que todas as coisas sejam feitas, sejam para glorificar a Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então veja, esse primeiro versículo que nós estamos vendo hoje, o versículo 5, quando ele fala dessa permanência nele, é para que a gente possa dar frutos, porque sem ele nada podemos fazer. No versículo 6, ele é um contraste, né? Se não permanecemos em Cristo. É simples assim. Se permanecermos e as suas palavras estiverem em nós, nós vamos produzir frutos. E os frutos que devemos produzir, frutos de justiça, o nosso procedimento ser correto, as nossas boas obras serem vistas para que Deus seja glorificado. Mas se nós não permanecemos em Cristo, se não recebemos a seiva,
Se não nos edificamos com a palavra dele, o que é que vai acontecer? Significa que nós estamos mortos. Porque um ramo fora da videira, ele seca. Aí a gente pode, fazendo aquilo que a gente tem comentado, né, fazendo uma alegoria. Ah, mas se você tirar um ramo daqui, você pode enxertar num outro canto, ou você pode plantar e tudo mais. É verdade, né? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é a respeito do ramo que está fora dele e que seca. Esse ramo, ele não vai produzir frutos que são de acordo com os princípios do reino. Ele vai ser usado para a fogueira. E aqui nós temos um princípio da ideia do juízo. Quem não está em Cristo está fora dele. E é interessante a gente frisar isso, né? Não é porque Deus está querendo que você fique fora. Jesus disse que ele veio para salvar, não para condenar. Então, existe um comentário a respeito de João 6,39, que diz assim: a vontade do Pai é que ninguém se perca. João 10, 27 a 29 fala da relação do Pai com as ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do Pai, a voz do pastor, e atende. Então, na verdade, Jesus está falando de um fato, não de uma vontade de Deus. O fato é, fora de Jesus, os nossos frutos não são frutos de arrependimento, de justiça, não são frutos do reino, dos princípios do reino, né? E o texto é claro sobre o juízo final. Como é que vai acontecer o juízo final? Bom, esse é um tema para um outro estudo, né? Tem muita coisa para ser comentada sobre isso. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é estarmos ligados, permanecermos para que possamos produzir frutos. E no verso 7, aqui nós temos mais uma consequência desse permanecer em Cristo. Ele diz assim: tudo que vocês pedirem, né, se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que vocês quiserem, tudo que vocês pedirem, será feito. É muito bonito isso, né? Jesus atendendo ao chamado, à vontade. Hoje eu estava conversando com duas irmãs e nós estávamos falando sobre essa riqueza do amor de Deus em atender os nossos pedidos. O problema é que às vezes nós não somos atendidos, não porque ele não nos ouviu. Como Tiago diz, às vezes é para os nossos prazeres e fora da vontade do reino e tal. Mas quando nós pensamos naquilo que Deus quer fazer, então Jesus explica que o que nós pedimos, nós vamos receber porque nós permanecemos nele. Então a gente não pode esquecer dessa relação. Se eu estou recebendo a seiva, o alimento, eu estou em sintonia, em conformidade com aquilo que Jesus quer. E é preciso a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Duas coisas que eu quero destacar. Primeiro é que é a vida de Cristo, a seiva, a palavra de Deus, os ensinos, a vida, morte e ressurreição de Cristo, que são o alimento para essa relação com Deus. A segunda coisa é que a nossa vontade, ela é, na verdade, forjada por pelo menos 3 fontes diferentes. A genética. Nós temos a aparência dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E essa aparência física, ela também tem uma aparência emocional, racional, intelectual. Tem muitas coisas que nós somos muito parecidos, até mais do que com os nossos avós. Então nós temos uma herança genética que forja a nossa vontade. Algumas tendências, alguns talentos, algum jeito de ser que vem, né, dessa herança genética. Quanto? Não é tudo, mas tem uma boa porcentagem. O outro é a nossa cultura. Nós aqui no Ceará gostamos de algumas coisas que o pessoal do Sul não gosta. Eles gostam de algumas coisas lá que nós aqui não gostamos.
A comida na Índia é muito diferente da comida brasileira. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas vão para lá e acham deliciosas aquelas comidas, outras pessoas não gostam. Isso tem uma influência cultural. O nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, a nossa própria língua. Então nós temos uma influência cultural que também molda, talvez seja o jeito mais certo de falar, molda as nossas vontades, né? Gostar mais de um estilo de música, gostar mais de um estilo de atividade, de cultura, coisas assim, né? E a terceira influência na nossa vontade é a nossa própria decisão, as nossas próprias escolhas. Diante de nós hoje, nós temos um universo de coisas que podemos optar. E aí, aprendemos a tomar nossas decisões. Como pessoas que vamos amadurecendo, infância, adolescência, juventude, fase adulta, idosos, nós vamos aprendendo a tomar decisões. Então, muitas das nossas vontades, elas também são forjadas pelas nossas próprias decisões. Eu prefiro assim do que desse jeito. Eu gosto mais desse tipo de comida do que daquela comida. Todas elas estão diante de nós, mas nós fazemos as nossas opções. E com isso, então, nós precisamos lembrar que os nossos pedidos a Deus, muitas vezes, e na maioria das vezes, vão estar muito mais moldados com essas coisas que nos formaram do que com a palavra de Deus, que deveria ser a fonte dos nossos pedidos. Como nem sempre são, às vezes nós não entendemos por que Deus não respondeu do jeito que a gente queria. Porque Deus responde, sempre. Às vezes, como não é do nosso jeito, então nós não entendemos a resposta dele. E a resposta dele pode ser, olha, o que você está pedindo não é o melhor para você. Ou, o que você está pedindo, eu vou dar mais para frente. Estou tratando de outras coisas na sua vida antes de que você receba isso, né? A palavra de Jesus, as palavras de Jesus, elas são o padrão para os nossos pedidos nessa relação com Deus. Mas é interessante que quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, da palavra dele, dos princípios do reino, mais o nosso coração vai se moldando a essas coisas, né? Por exemplo, por princípio humano, nós não vamos amar os nossos inimigos. Mas quando a gente começa a entender que o amor de Deus também está na vida dos nossos inimigos e que Deus quer também tratar na vida dos nossos inimigos, nós vamos então moldando os nossos desejos aos desejos do Pai. E assim a palavra de Deus vai contribuindo com as nossas vontades, com a formação do nosso ser. E é isso que Jesus vai dizer, que vai nos caracterizar, que é o que nós vamos ver nesse último versículo, é que nos caracteriza como discípulos de Jesus. É a permanência da palavra de Deus em nós. Não é o fato de nascermos num lar cristão, não é apenas o fato de nascermos e frequentarmos uma igreja, de termos os nossos rituais, as nossas tradições. Não é isso que nos caracteriza como discípulos de Jesus. O que nos caracteriza é a permanência da palavra de Deus em nós, das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que vão moldando a nossa vida para que possamos ser realmente felizes. Às vezes a pessoa está envolvida com alguma coisa e ela diz que é feliz com aquilo que ela está fazendo. Às vezes é um simples ato assim, de autoafirmação, né? Eu já vi, por exemplo, usuários dependentes químicos, assim, muito profundamente dependentes químicos, dizendo que eles eram felizes usando aquelas substâncias. Na verdade, aquela substância produzia um efeito falso de alegria, de euforia, que depois era seguido de depressão, de angústias, de medos, né? E que causava dependência física, psicológica e muitas outras coisas. Então, às vezes, e é o que Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer, né? A nossa verdadeira alegria está no Senhor. Então, o verso 8, para a gente já ir concluindo, Jesus termina essas suas palavras dizendo que as nossas orações
as nossas ações, a nossa permanência nele, irão glorificar o Pai. E aqui, glorificar o Pai é dar frutos como um sinal de que nos tornamos discípulos de Jesus. A glorificação do Pai não são simples expressões do louvor, no momento de adoração, mas são atitudes, são frutos, são as coisas que as pessoas veem em nós e glorificam a Deus. Né? Salmo 92:12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira. A palmeira aqui é a ideia de uma árvore sempre crescendo, bonita, verde, né? Estampando assim a sua realeza. Né? O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Uma outra árvore assim que era muito admirada pelas pessoas que moravam não só no Líbano, mas ali por perto. Né? Aquele cedro era considerado uma madeira de lei, rica, importante. Eles são plantados na casa do Senhor, então florescerão nos átrios do nosso Deus. O justo aí, nós podemos vincular é o discípulo de Jesus, é o ramo que está vinculado à videira verdadeira. Em Isaías, capítulo 61:3, diz assim, que ele vai pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja, a permanência em Jesus não é assim que nós vamos conseguir por nós mesmos. A permanência nos permite que o próprio Senhor venha fazer isso em nós. Como esse texto diz, é a ação de Deus. O consolo, a mudança, a transformação é uma ação de Deus. E Jesus então diz no Sermão do Monte, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus reforça essa ideia, né? Os ensinamentos de Jesus estão espalhados ali pelos 4 evangelhos, depois retomados pelos apóstolos, né? E de uma forma ou de outra a gente vai juntando e vendo o ensinamento de Jesus. Algumas vezes ele vem, reforça, fala de novo a mesma ideia. Os apóstolos, os discípulos, os evangelistas, eles vão colocando as ideias para que a gente possa compreender e estar fortalecido de que essa é a vontade de Deus para nós. Então, nesse parágrafo que vai do 5 ao 8, Jesus aprofunda um pouco mais a relação entre o Pai, ele como videira e nós como ramos. E os frutos, esses frutos que nós falamos, que tipo de fruto nós devemos apresentar? Eles devem aparecer a partir da nossa relação com ele. Como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Eu penso que a analogia feita por Jesus, ela não é complexa. E nós precisamos, como responsabilidade nossa, descobrir os aspectos que cabem a nós. O que ele já fez, ele já nos limpou pela palavra. O que é que cabe a nós nesse processo de produção de frutos? Em especial nesses versos que nós estudamos hoje, eu acho que uma palavra-chave é permanecer. É estarmos nele. Recebermos a seiva dele. A relação é direta, permanecer em Cristo através dos seus ensinos e produzir frutos. Ações, atitudes, frutos de justiça, frutos do Espírito e tantos outros aspectos que eu acho que cada um de nós precisa buscar, ver o que precisa trabalhar. Né? Há alguns anos, já há alguns bons anos, eu li um livro de um psiquiatra que ele falava que quando uma coisa nos incomoda, uma atitude de alguém, eu não gosto daquilo, aquela pessoa me irrita. Ele disse que aquela situação estava lhe dando consciência de coisas que talvez você tenha e precise mudar. Então, uma das formas de nós tratarmos a nossa atitude, o nosso jeito de ser, é ver aquilo que nos incomoda, nas pessoas principalmente. Será que eu não sou igual? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa, né?
Então, tais frutos devem glorificar o Pai. Assim, em sintonia com os ensinos de Jesus, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E que assim Deus nos abençoe. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 9. Se você quiser, participe conosco desses estudos. Escreva suas perguntas, coloque no chat e nós vamos poder ali, talvez tentar responder e estudar junto com você. Tá? Nós estamos deixando também um link de uma pesquisa sobre o que você aprendeu, o que trouxe para você de novidade, para que você possa ali também participar, né? Não ser simplesmente um estudo que você assistiu, que você ouviu, mas que você possa interagir um pouco conosco. Que assim então Deus nos abençoe e que a gente possa continuar crescendo para a glória de Deus.